Perfeito. Boa noite, pessoal. Vamos lá, para quem não me conhece, sou Leonardo Barbosa, estou diretor aqui da BNPM do Rio de Janeiro, junto com a presidente Gabriela Graça. Então, prazer falar com vocês nesse 18º encontro da Carioca, com a doutora Isabel, que logo se apresenta. E hoje a gente fala sobre exatamente, acho que mais cabe aqui é a palavra encontro mesmo, que aqui não é uma aula, não é palestra, não é um bate-papo de encontro, porque qualquer coisa que se ensine hoje, a gente estava falando nos bastidores aqui, pela velocidade de desenvolvimento tecnológico das ferramentas aí e de inteligência artificial, amanhã, daqui 2, 3, 4 meses, essa aula pode estar em mais absoluto escanteio. Então, assim, é muito difícil acompanhar esse desenvolvimento. E aí, antes de começar, fica a primeira dica. Então, assim, comece pequeno, né? Então, interagindo, escolha um tipo apenas de inteligência, né? E começa a visualizar, a mexer, né? E assim, começa a se inteirar sobre ela, né? E aí que ficar de fora é o mais grave, não é você ficar se atualizando a todo momento, mas você ficar de fora é o mais grave, tá? Então, assim, vamos começar. E desde novembro de 22, quando teve o lançamento do Chat GPT, virou um frenesi a utilização de inteligência artificial do tipo generativa, principalmente de âmbito textual, né? Chamou atenção na época que, de uma forma muito simples, muito intuitiva, você perguntava algo, ela respondia com uma linguagem humana, né? E isso chamou muita atenção. Só que a inteligência artificial a gente tem há 50 anos, 30 anos, então essa base de dados computacional organizada e tudo mais é de muito tempo atrás, né? Então, todo mundo já utilizava de alguma forma, mas não nesse estilo, nesse âmbito de uso de uma linguagem natural, humana, generativa, que a gente vai explicar o que é, né? E o que acontece? E muitas vezes a pessoa impressionada com o tipo de resposta textual que ela recebe, ela transforma aquilo com uma quase verdade, acaba utilizando aquele tipo de informação e deixa de lado a sua responsabilidade como autor de qualquer texto a ser gerado. Tá? Não estou falando só na perícia, mas... E falando em perícia, a gente está sobre a égide de uma responsabilidade ética, de uma responsabilidade profissional, de uma responsabilidade como ser humano para com o outro, e etc, etc, etc. Perfeito? E aqui é muito fácil apontar o que não fazer se também não der algum tipo de solução. Então, eu vou apontar, podia ficar aqui e falar sobre 100, 200, 300 tipos de coisa que não fazer com a IA, né? Até mesmo porque qual tipo de IA nós estamos falando? Então, eu tenho que cercear aqui qual o âmbito de IA que nós vamos falar para depois falar dos principais erros sobre eles, ok? Então, a IA que a gente vai falar é o que a gente mais utiliza, vê utilizando, né? Mas a IA, ela é de imagem, é uma IA de texto, é uma IA de dados, é uma IA de código, é uma IA de automação, de integração, etc. Tem vários tipos de IA. Quem estava falando um pouquinho antes dos bastidores, me chamou a atenção aí de um site que eu passei no grupo aí, There's an AI for That, que tem mais de 100 mil tipos de IA. Né? Então, você pode ali brincar depois, visualizar, às vezes pode atender de alguma dor que você está sentindo aí. Então, a gente vai falar sobre as IAs LLM generativa, conhecida mais como referência ChatGPT, Gemini, Claude, e a Meta AI, que tem no WhatsApp também. Perfeito? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, só para a gente dar uma celeridade aqui, é só anotar, eu prometo que eu respondo no final, perfeito? Então, vamos lá.
E para entender o erro, vamos falar sobre a base do problema, né? Então, assim, aí fica aquela questão, se você entender a lógica e o fundamento, o princípio, tudo vai ficar mais fácil em inteligência artificial. Perfeito? A primeira situação é você não entender esse princípio dessa IA que a gente escolheu aqui, que é a IA textual humana, de base de linguagem humana, que a gente chama de LLM, né? A IA generativa estilo LLM. Então, a gente tem que entender essa base desse problema, esse princípio, e aí vai ficar tudo mais fácil a partir de então. Então, presta atenção nessa parte aqui, né? Que aí fica muito mais fácil os próximos passos, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando uma pessoa fala para você LLM, né? Então, Large Language Model, aí o que acontece? Um grande modelo de linguagem, a gente está falando de uma inteligência artificial que ela tem como base um princípio matemático, probabilístico, estatístico, ela é treinada para ir em cima de uma massa, uma rede massiva de dados, e através de índices de probabilidade, através de um treinamento, te indicar, com base naquele texto que você coloca inicialmente como um comando, ela vai entender aquele contexto, vai entender qual o objetivo dela, vai entender a limitação dela, mais o treinamento, mais a estrutura de saída da informação, e vai captar e colocar a próxima palavra mais provável naquele contexto que você está colocando. E ela sempre vai te responder de alguma forma. Ela é treinada para te responder. Certo ou errado? Ela é treinada para te responder. Perfeito? Se não for calibrada e treinada. Tá? Então, o que acontece? Se você não prestar atenção nisso, ou seja, que trata-se de um modelo matemático de probabilidade, e, e você também não presta atenção nesses comandos que você vai dar, e que quando a gente vai chamar de comando, a gente vai chamar de um prompt, uma estrutura de comando, que é um prompt, você vai ter informação no estilo ruim que você deu o comando. O comando ruim vai sair resposta ruim. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto, entender esse modelo de linguagem. Perfeito? Então, o que acontece? Se você não tiver uma lógica embutida nesse seu comando, ou seja, você não alinhar a missão, contexto, lógica, conteúdo, estrutura e tudo mais, não pensa que a inteligência artificial tem qualquer tipo de consciência sobre aquilo que você está falando. Ela vai ter um treinamento de matemático de probabilidade estatística. Ela não tem qualquer tipo de compreensão. Então, o segredo inicial, e aí vem a base dos maiores erros, é você não comandar direito a máquina. Perfeito? Então, número um, entender que isso é matemática pura, probabilística, e na verdade, assim, você pode misturar aí como você queira, né? É uma outra ciência também de linguística, né? Então, mas a estrutura, o cerne, assim, é um modelo matemático de probabilidade estatística de imputação da próxima palavra a ser colocada e assim na sequência. Perfeito? Então, para você ver como é uma matemática, e aí, você entendendo também essa estrutura, muitos dos erros vão se responder sozinhos aqui. Eu coloco essa imagem aqui para dar uma impressionada, tá? Porque nem eu sei ler esse negócio. Então, assim, na verdade, o comando ali, cada bolinha dessa aí é como se fosse um neurônio entrelaçando essa probabilidade matemática das próximas palavras, perfeito? E aí, com refinamento, com treinamento que essa máquina tem do desenvolvedor, ela vai eliminando o que serve e o que não serve no contexto, na missão, no objetivo, etc, 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 e vai sair depois da sua estrutura o resultado solicitado. Mas eu quero dizer o seguinte,
não adianta você utilizar ferramentas de inteligência artificial do tipo generativa, como a gente está falando do LLM aqui, seja ela essas 4 mais famosas, aí podia colocar Perplexity aqui, Grok, etc, 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 mas eu coloquei as Big Four aqui, ou seja, as maiores, né, que todo mundo chega a utilizar, e se você não tem qualquer tipo de familiaridade sequer, primeiro, não entender esse princípio, número 2, não tem uma estrutura de comando, e você não entender como se faz um comando, você pede qualquer coisa, né? E o resultado, muitas vezes, sai ali e você passa mais tempo corrigindo o resultado do que para sentar para fazer o laudo. Então, não faz qualquer tipo de sentido se você assina, não assina, é grátis, não é grátis, paga o maior plano ou o menor plano, se você não tem essa base de informação e essa consciência de utilização. Perfeito? E o segundo ponto da consciência é se você, e a gente está falando no âmbito pericial aqui, vai utilizar para fazer estrutura de laudo, né? Perfeito, essas 4 vão te atender perfeitamente na questão textual. Mas a sua área parte de imagem, análise de imagem, que você precisa muito mais, eu vou usar uma outra palavra feia aqui, uma OCR, uma estabilização de imagem para captar os pixels e assim pixelar, transformar em informação, etc, 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 para que aquela imagem saia mais próxima de um laudo, como a gente vê na radiologia, ou se você precisa de um modelo estatístico preditivo, que vai te levar para uma base diagnóstica, que não é a nossa no diagnóstico pericial, estou falando de um diagnóstico preditivo de uma evolução, de desencadeamento de uma utilização de medicação, que até a gente pode utilizar até um ramo disso aí, mas muito mais numa área de manejo de dados, seria outra, né? Então, assim, eu vou falar da base da pirâmide, o que a gente utiliza com mais frequência, perfeito? E o terceiro ponto não adianta você também utilizar esses modelos de IA, se for para utilizar como uma ferramenta de apoio dentro do seu trabalho pericial, seja ele com assistente, seja com perito de juízo, né, de forma gratuita, né, não vai te atender, não vai te atender, tá? Por uma série de limitações das ferramentas, tá? E uma delas um outro fundamento que eu preciso informar para vocês aqui, que vocês vão entender uma série de erros para frente, é a questão de token, né? Token, ele é um fragmento de dado. Então, fica com essa informação. Token é um fragmento de dado. E nesse escopo que nós estamos falando para redigir um laudo, ou redigir um parecer, ou analisar dados de uma pesquisa, etc., etc., esse token vai ser, a gente vai utilizar esse fragmento de dado como palavra, perfeito? Ou caractere, ou símbolo, uma pontuação, etc., etc., etc. Então, o que acontece? Como a gente trabalha com um volume massivo, um volume robusto de informações, de palavras, seja em processo, seja em pesquisa, seja em literatura, seja em referencial normativo, etc., etc., prontuário, e vai embora, né? Nesse sentido, o token importa. E a gratuidade dessas ferramentas limita o quê? O token. Então, não vai funcionar para você. Porque daí vai te dar resposta ruim, vai alucinar, vai travar, não vai te atender e você fala assim, pô, quase falei palavrão, o IA é ruim, IA é muito ruim. Né? Então, nesse sentido, você acaba tendo uma experiência ruim, e vai começar a falar assim, pô, não serve para mim, na verdade pode te atender plenamente, perfeito? Então, essa decisão também, custo, se você trabalha com isso, você vai encarar como um custo um investimento, na verdade, para o seu negócio, tá? Para o seu serviço, etc. E para a sua vida, logo, logo, né? Daí eu vou falar depois, ao final também da palestra, alguns pontos sobre isso. O que acontece? Da questão da gratuidade, se você vai atuar
profissionalmente, né, um outro ponto também que é importante lembrar, que eu não acabei não falando, é que você põe ali o seu comando e no meio da resposta, ou no início da resposta, primeiro, segundo parágrafo foi muito bom, terceiro para o outro, ele começa a perder o fio da meada daquele raciocínio lógico, ele não está alucinando, mas está ficando longe da resposta adequada, né? Isso não é uma alucinação, né? Mas a gente chama, pelo menos na minha cidade, a gente chama de perder o fio da meada, né? Então a gente acaba perdendo o fio da meada, né? A alucinação é que quando ele vai para uma realidade com base de dados errôneos, inventados, né? Mas ele atua como se aquilo fosse real daquele comando que você pediu e não é. Perfeito? E a memória que eu falei para vocês, que você está no meio da análise, né? E assim, você começa a conversar com o chat, pedir para um refinamento e tudo mais, ele esquece tudo que você escreveu para cima, e aí você vai ficar pé da vida, não vai te funcionar para nada isso daí. Perfeito? Então, vamos colar. Então, o primeiro erro é de você não entender esse contexto. E o segundo erro, e que a maioria que faz, e eu já me incluo eventualmente nessa, né? É você utilizar uma IA importante, umas IAs importantes como essa aí, tudo mais, com uma quantidade de token, ó, você foi lá e pagou pela IA, seja ela Gemini, Claude, ChatGPT, Meta, Grok, etc., Perplexity, etc., e você recebe lá o processo do seu contratante ou do juiz, baixa em PDF e carrega o PDF inteiro, dentro do chat, dentro da IA, né? E ali, vamos colocar aqui uma referência prática aqui. Pegou lá um processo trabalhista e colocou ali a inicial, os documentos médicos, né, o processo inteiro. Aí está lá, folha de ponto, olerite, um monte de manifestação, nada a ver com nada, e você só gastando token e saindo do seu contexto. Saindo do seu contexto. Tá? Então, assim, esse é um grande erro. Você queima token. Entenderam porque eu falei do token anteriormente? Você queima token à toa. Você sai do raciocínio, da missão, do objetivo, da cadência de pensamento, de lógica da inteligência. Né? Então, um dos macetes é você refinar a documentação que você vai impor. Divide lá o PDF inicial, que faz sentido para a sua defesa técnica, e depois naquele box ali, continua, não perca a sua capacidade de interagir, colocando alguns referenciais que geralmente a gente anota isso num bloquinho, quando a gente está fazendo, né, e você põe ali também, perfeito? E isso refina a qualidade da sua peça de saída, melhora muito, perfeito? E você não desperdiça token aí, né? Então, se você tem uma janela grande de token, então hoje são milhões de tokens, as grandes, eu recomendo sempre assinar a mais cara, né? Então, assim, porque ela se paga, né? Ela se paga, né? Mas, assim, começa com modelos medianos no mínimo, tá? Mas, assim, a minha recomendação é sempre a maior, perfeito? Se você for trabalhar profissionalmente com isso como ferramenta de apoio, tá? E aí a gente vai falar sobre as demais erros aí. Todo mundo na mesma página aí? Dá um joinha aí para ver se está todo mundo entendendo, que depois eu vou responder. Vamos lá. O que acontece? Outra palavra aí, e eu preciso trazer todo mundo para a mesma página, é o comando que a gente vai dar para essa AI, tá? Que é o quê? A gente vai chamar de prompt, tá? Então, assim, a gente tem que falar igual eles, né? Então, assim, e prompt, ele tem que estar muito aderente à qualidade, né? Então, assim, se você quer um resultado bom, o prompt tem que ser melhor, tá? Então, assim, gasta um pouquinho mais de tempo, porque você vai gastar dinheiro também, né? Quando você vai lá e dá o comando,
né? Muitas vezes, uma vez que você aprende a fazer um bom comando também, quando você escreve no meio sem querer dar um enter lá e acaba, você fica, vai ficar, precisando passar isso. Vocês devem passar por isso também, né? Então, assim, gaste um pouquinho mais de tempo nessa estruturação, porque o resultado, o refinamento, a sua abordagem, que é a questão da autoria que a gente vai falar, da sua responsabilidade, vai ser muito melhor conduzida, menos tempo ali você interagindo com o resultado final para você chegar de conferência, de etc, etc, etc. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Aí o pessoal começa a falar de engenharia, que vai ser a próxima, futuro eu duvido, não sei, até porque vai uma dica aí, você usa a IA para fazer prompt para você. Fala, quero fazer um prompt 10/10 com toda a estrutura, ele vai fazer para você. Se você não sabe como fazer prompt, pede para a IA fazer prompt. Lembra do negócio que eu estava falando da AI first? Ah, não, foi falando dos bastidores, né? Então, eu estava conversando sobre questão de AI first. Pô, não sabe fazer prompt? Pô, peraí, a IA pode fazer para mim um prompt, ó, vai lá e solicita, mas e eu estruturo, e eu vou falar assim, minimamente, eu vou falar a mais básica das estruturas aqui para que você forme pelo menos um bom prompt aqui, né? E ali você comece. Se não sabe, você quer melhorar, pede para a própria IA para você fazer para você, ok? Então, o que acontece? Geralmente o pessoal faz um laudo sobre isso aqui, esse caso aqui, eu quero saber, e eu já vi perito fazendo isso, tá? E aí, concordo comigo, os assistentes aí que vivem funcionamento de assistência técnica, isso aí é ouro pra gente, né? Quando a gente acha um perito assim que põe lá, faz um laudo lá, faz um laudo para mim sobre essa questão aqui, e você vê que é um laudo que, pô, eu tenho alguns colegas que trabalham comigo aqui, é laudo que a referência não existe, é laudo que os critérios de ABML-PM, o cara usa SUSEP e fala que é BML-PM, e assim, uma série de aberrações ali que você vê, né, que não existe, né? E agora, se você pega uma estrutura profissional, e aí depois que você começa a fazer prompt, você vai para o próximo lance de escada, agente, depois uma interação, uma automatização integrada, depois outras ferramentas, por exemplo, eu uso 19 tipos de agentes hoje numa simples interação de parecer ou laudo. 19, né, agentes e 4 estruturas de IA. Né? Então, assim, e quase metade do tempo de minha interação. Né? Só que, assim, antigamente eu demorava um dia para fazer uma estruturação de laudo, né? Uma estruturação de um laudo mais robusto, hoje divide por 20 aí meu tempo. Perfeito? Eu só entro no momento certo de minimamente conferência e o restante é coisa certa, né, de interação. Perfeito? Então, vale a pena. Vale a pena, mas primeiro tem que amolar a faca, amolar o machado. Tá? Vamos lá. E o que acontece? Esse framework, ou seja, essa estrutura de prompt de comando, a gente usa do básico, do básico, do básico. Vamos colocar o mnemônico care, né? De C de contexto, você vai descrever minimamente, ó, estou atuando, vamos colocar aqui, a gente falou assistência, estou atuando como assistente técnico do reclamante ou da reclamada, numa perícia de âmbito, põe o âmbito trabalhista, civil, securitário, etc, etc, porque quanto mais contexto você vier, mais aquele comando e aquela limitação, desculpa, aquele direcionamento que você não sabe para onde ela vai buscar, que é chamado de black box, ou seja, da onde vai ser buscada, você vai minimamente controlar essa busca. Né? Então, assim, quanto mais você colocar detalhes do contexto, né? E se o prompt ficar muito bom, grava esse prompt, depois melhora ele, né? Então, esse é um macete. Nós temos aí, põe aí no seu bloco de nota, né? Mas põe o contexto, né? Põe a especialidade médica, atue numa área de ortopedia, numa área de psiquiatria, numa área de oftalmologia, etc, 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 de otorrino, vai embora, né? Porque ele vai começar a buscar, você começa a limitar. Opa, em vez de ele buscar no livro de ortopedia, você colocou otorrino, ele vai muito mais para uma área de otorrino. Então, você tem que colocar o contexto, perfeito? Então, C de contexto. O A do care é de ação. Então, você vai pedir, olha, o que você
use sempre o verbo no imperativo, né? E tem um colega meu que fala assim que tem que falar obrigado no final também para a inteligência artificial, porque vai, se ela virar contra nós, pelo menos você foi educado com ela e você é o último a ser morto, o pessoal fica brincando, né? Então assim, mas ponha o verbo no imperativo, né? Então, por favor, analise, né? A brincadeira, essa brincadeira, mas assim, ponha o verbo no imperativo e utilize aquele verbo. Então, olha, com base nas informações acima, elabore uma análise, um início de uma discussão técnica baseada, aí você vai colocando no contexto, baseado, e aí tem aquelas abinhas que você pode importar PDFs com base na resolução tal, com base nesse documento, com base nesse laudo. E aí o que acontece? Você dá uma direção dessa ação. Então, primeiro, contexto, número 2, a ação. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui, analise o prontuário, e eu vou falar, eu estou colocando de propósito aqui a questão de prontuário, que a gente vai ver um pouquinho à frente, tá? E extrai, e quase ninguém pede para ver a cronologia. Qual o primeiro exemplo que eu dei da questão de você colocar toda a informação num PDF só? Se você pede uma cronologia para ver o encadeamento anatomoclínico, por exemplo, daquela patologia e tudo mais, né? Ela, e todos nós aqui concordamos que a parte que vai selecionar a documentação para acostar os autos, ela como eu acabei de falar, ela é seletiva, muitas vezes a verdade ela é seletiva, ela vai lá e coloca só as partes que interessam para ganhar ação, tem interesse subsidiário de ganhar ação, mas nesse caso aqui, se você coloca, além dessa questão da seletividade já te atrapalha, você tem a questão também ah, de, de elementos outros, como um olerite, uma folha de sindicato, etc, 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 que vão atrapalhar a cronologia. Perfeito? Para você ver aquele desencadeamento. Então, peça também uma ação, sempre que possível, uma cronologia, e eu tenho, por exemplo, a gente só vê a cronologia do desencadeamento da patologia ou encadeamento anatomoclínico dela. Perfeito? Outra coisa também, do que é contexto, ação, regra, tá? Então, né, aqui na regra, você vai colocar, ó, põe um tom urbano, cordial, técnico, médico, formal, evite palavras como hipérboles, etc. Não utilize emoji, muitos tracinhos, etc, etc, etc. Não faz juízo de valor, você não é juiz ali, você está com o papel de auxiliar da justiça. E você também pode colocar, olha, como uma regra, uma limitação. Ó. Se você não encontrar tal documento, se você não encontrar tal informação, põe informação não encontrada. Põe como uma regra. Né? Então, C de contexto, A de ação, R de regra. E aí vem também a parte humana. Cara, se alguma coisa você já fez, ou você tem habitualmente a frase que você utiliza, ou um modelo que você utiliza, põe como exemplo, sobe o PDF como exemplo, sobe aquela frase que você quer, olha, geralmente eu gosto assim, nesse tipo de texto, que ele vai te trazer daquela forma, muito semelhante a. Então, esse é o básico do básico do básico de um prompt, perfeito? Então, ele tem um prompt estruturado, de 4 pontos de estrutura. Prompt, eu tenho prompt de, sem contar o exemplo, em torno de 200, 300 linhas, 400 linhas, né? Então, assim, mas isso aí eu uso para a gente, que eu vou refinando, limitando, etc. Mas isso aqui é o básico da estrutura, perfeito? Ok? E aí, não me atende muito bem. Gente, tem um monte de estrutura aí, procura isso aí. O Marcos Couto gosta da Pico, tem gente que gosta, eu não lembro agora como que é o mnemônico, de verdade eu não lembro. Mas tem outras estruturas que você pode utilizar também, tá? Que não é só essa aqui, mas estou colocando aqui a do básico para a gente começar pelo primeiro degrau e funciona, tá bom? Vamos lá. O que acontece, né? Quando você também não formata uma estrutura de saída e você deixa a IA livre para responder o que quiser, ela vai responder
da forma que ela é treinada. E ela é treinada para te impressionar, que ela sabe, ela é treinada para falar para caramba. Ela é aquela pessoa, é aquela pessoa vaidosa que gosta de falar difícil, ou floreado, ou encher linguiça. Tá? Vai vir um texto denso, longo. Pô, e juiz não quer isso. Aquele juiz que lê, né? Ele não quer isso, ele quer objetividade, né? Ele quer que você seja conciso, objetivo, técnico, né? Direcionado, né? Então, estrutura dessa forma, né? Então, assim, e se você puder estruturar, principalmente nós que trabalhamos com informações que nem todo mundo entende, o leitor final não tem o nossa, a nosso tipo de linguagem, né? Você tem estruturas que acaba não utilizando. Você pega, pedir tabela, pontos, né? Algumas, quando ele usa de comparação, eu gosto muito de colunas. Então, assim, aí você cria, como eu gosto também de colocar, para mim, tá? Muitas vezes para entendimento, a questão linha do tempo, a questão da cronologia. Então, assim, utiliza também esse tipo de informação. Ao final, comando, está lá no comando, perfeito? Então, esse é um erro que a gente acaba não utilizando, tá? Já falamos sobre a limitação, né? Então, assim, se você não utilizar a limitação, maior a chance de alucinar, porque você não sabe para onde ela vai a IA, né? Se você não limitar, não tiver o comando, você vai acabar utilizando, recebendo dados que não te interessam. E aí, a gente está falando antes do início ali, tem uma ferramenta também que faz, se você tem o Gemini, mas ele também é à parte, que é a Notebook LM da Google, né? O que acontece? É uma IA, eu gosto muito, eu uso, mas eu uso em cadeia com outra IA também, tá? Na verdade, mais duas IAs, mas essa IA, ela limita o raio de ação, entre aspas, aí, da IA que você utiliza. Ou seja, se você põe lá um PDF sobre um livro, ou uma literatura, ou uma pesquisa, ou um prontuário, ou aquela parte do processo, ela só vai falar sobre aquilo, ou vai te limitar aquilo. Perfeito? Então, você é, estrutura melhor a limitação e a alucinação. Perfeito? Então, os dados saem mais refinados. Tá? Então, aí para quem quer começar a utilizar aí de uma forma bacana, né? Então, tem também os planos dela ali, não vê absolutamente nada aí das questões da IA, absolutamente nada, mas aí uma boa dica, né? Inclusive, essa apresentação aí, por exemplo, você faz a estrutura, é a parte dela aqui, ela sai com esses slides, perfeito? Vamos lá. Tem slide que é bom, tem slide que é ruim, né? Mas sai. Então, vamos lá. E o que acontece? Eu falei um pouco sobre isso, ninguém põe. Christian, vou pedir só no finalzinho, tá? Anota aí, prometo que eu vou responder, tá? Prometo que eu vou responder, tá? O contexto jurídico na nossa área, que é pericial, ela importa pra caramba, seja ela dentro da IA ou fora da IA, pô. Né? Então, assim, se você também não colocar isso no seu prompt, né, você vai induzir ao raciocínio da inteligência de forma desfocada. Né? Então, assim, o rito na trabalhista é um, o rito na previdenciária é outro, né? O rito na civil, na securitária, na parte. Eu coloquei erro médico aqui de propósito e entre parênteses. Por quê? A IA não é nossa, tá? A IA é utilizada pela massa e nós somos parte da massa. Se a gente colocar isso, a experiência própria, tá? Então acho que vale aí a dica. Se você colocar efeito adverso em saúde, não sai tão bacana se você colocar a questão de erro médico. Então, toda vez que você sabe que a palavra para utilizar é efeito adverso em saúde, infelizmente ainda utilize erro médico aí, porque a resposta vem melhor. Tá? Então, fica aí uma dica aí. Tá? Mas eu quero dizer aqui, esse não é o contexto desse slide, o contexto do slide é ponha aí
o contexto jurídico que você está trabalhando naquele parecer, naquele laudo, naquela análise, etc, etc. Ponha, tá? Porque aí, novamente, você vai direcionar melhor as questões de captação de informação, de resultado, aí muito melhor, muito mais apurado e refinado, tá? Outra coisa, não ponha no mesmo prompt uma porrada de tarefa para ser feita numa coisa só, né? Então, assim, né? Então, são os dois extremos, né? Tem aquela que faz uma linha só de prompt, e tem aquela que põe tudo num prompt só, sem relação com o outro. Então, faz o seguinte, resume para mim essa página aqui, analisa também essa imagem, sugere a literatura, põe para mim aí o cálculo da tabela da BMLPM que você viu, que já estou te treinando, eu vou subir e responde o quesito aqui da 10 ou 15, não vai sair para resposta boa. Não vai sair resposta boa. Existe método para isso, né? E aí entra um outro degrau que não é aqui, que é você colocar a parte de agentes, aí você colocar prompts estruturados para cada serviço a ser realizado. Perfeito? E aí, no final, você compila tudo numa informação só que sai estruturado. Perfeito? Então, o que acontece? Não faça... Essa é a palavra que eu utilizo com a minha equipe, Frankenstein ali, remendo para sair uma coisa andante. Então, assim, não faça isso, né? Estrutura objetiva, direciona o que você quer naquele momento, depois vai complementando, perfeito? Então, não põe múltipla tarefa num só comando. Outra coisa também, né? Então, assim, se você não colocar o tom, vai sair ou muito agressivo com o perito, ou vai sair de uma forma que você não fala, né? Ou vai sair, como que é que o pessoal fala assim, sei lá, belíssima juiz, né? Meritríssima juiz, vai sair umas coisas ruins, entendeu? Então, assim, outra parte de tom, né? Se você está atuando com o perito do juízo, coloca a isenção e parcialidade ali, não custa nada, né? Então, assim, porque toda máquina tem um viés, às vezes o viés para te agradar como leitor acaba prejudicando o seu resultado técnico, profissional, pericial, tá? Então, aquele viés da própria máquina vai te induzir, ela escreve muito bem, assim, nossa, mas será que é? E tudo mais, e você, na hora da interação, da correção, da sua parte humana, você vai ficar, caramba, será que não é? Aí você vai gastar mais tempo corrigindo do que fazendo o laudo. Então, já começa o comando correto, tá? Outra coisa, nossa, tem aquele negócio de você... Tem um grande amigo meu, grande perito, que durante um ano ele ficou fora da IA, quando eu apresentei para ele, porque ele fez uma pergunta, a IA respondeu de forma errada para ele nunca mais foi na IA. Isso aqui é uma merda. Desculpa, novamente. Eu já pedi desculpa antecipadamente, eu já estou pedindo desculpa antecipadamente, está valendo, tá? E o que acontece? Ele deixou de lado, e ele perdeu um ano de atualização que hoje ele está voando, né? Então, assim, IA, ele precisa de ajuste, precisa de interação, ele é uma ferramenta de apoio, ele é para fazer um rascunho, né? Só que ele faz um rascunho rápido, né? E a sua interação, aquele rascunho foi cada vez melhor, a sua interação cada vez melhor, mas você nunca vai ser substituído nesse sentido, perfeito? Então, vamos lá. E o que acontece? Se você cada vez mais perceber, você pode ver isso na imagem das IAs, né? Se você vê a imagem de IA de 2 anos atrás, aquela pixelada, tinha aqueles movimentos ruins, uma mão de 5, 6, 7, 8 dedos de um lado e 10 do outro, né? Então, e o texto é a mesma coisa. Você tem percebido que a qualidade do texto, né? A eloquência, né? A convicção que sai daquela estrutura textual te impressiona. Pode ser um monte de M ali que está sendo falado, e se você também não tiver uma base pericial, você vai ficar feio para você, né? Você vai colocar isso à frente, o outro colega lá vai ver e vai, pô, escreve bonito, mas escreve M pra caramba, hein? O que acontece? Nesse sentido, então, assim, a gramática perfeita, a estrutura perfeita, quase uma palavra bem colocada ali, e o que acontece? Está legalmente, tecnicamente errado. Tá? Então,
lembra, a IA alucina e te convence, tá? Então, um ponto que você, estou encaminhando ao final, que eu tenho que deixar a palavra para a colega, o que acontece? Se você não checar minimamente a bibliografia, você vai cair como a colega que nós conversamos no início lá, colocou 11 referências bibliográficas, todas direcionadas com data da publicação, página, edição, pô, facilitou meu serviço. Fui lá na página de edição, cadê? Não existe. Né? Foi o DOI lá, cadê o DOI? Deu aí? Não tem, né? Tudo inventado. Né? Ficou feio para ela. Coloquei lá no parecer, ó, tá aí, não existe. E aí? Primeiro quesito, queira a doutora juiz perita informar onde encontrar esse DOI, porque aí eu faço um monte de print embaixo, não existe, não, inexistente. Né? E outra coisa, ele também alucina nos artigos, alucina em tudo, alucina não, desculpa, falta com a verdade, né? Na questão dos referenciais normativos, técnicos, legais, né? Vai trazer um monte de referência de, olha, está aqui no artigo tal do CPC e não está, tá? Então, e se você não checar, né? E parece que eu estou falando assim, não funciona, né? O negócio funciona. Estou falando assim, estou falando a parte ruim do negócio, mas a parte boa é muito melhor, tá? Então, assim, mas e o objetivo é essa, a gente evitar cada vez mais essa parte ruim, perfeito? Vamos lá. Dados inventados, lembra da questão da eloquência deles lá, da parte da convicção e tudo mais? Ele inventa dados. Se você não sabe se é 95, cara, melhor tira a grande maior parte, muda a palavra, tá? Vai no livro, se está no livro, está 62 e ele colocou 95, fala assim, a grande parte, usa o seu português também, né? Mas não coloca o número errado, porque às vezes com uma convicção aí que ele coloca e você põe esse número errado, se o assistente técnico também usa IA, ele vai te dar o pé, né? Então, assim, CID, né? Porra, faz um super parecer, um super laudo CID errado, né? Nada a ver com nada, é parecido, né? Nada a ver com nada. Aí já era, né? Então, já a primeira coisa, olha, bonito a concordância verbal, a classe gramatical do juiz perito, porém, o sítio não é esse que está sendo discutido como já da perícia, acabou o laudo, né? E vice-versa, né? Então, assim, se ganhar advogado é pior ainda, vou ter que responder um monte de quesito ainda e responder certos esclarecimentos ali, além da impugnação, se a pessoa ainda leva o pessoal, vai dormir mal. E o que acontece? Outra coisa muito errada que o pessoal faz quando você põe, geralmente a pessoa põe, né, ela sai da tecnicidade e põe assim, olha, prova que tem imperícia, negligência, imprudência, ou prova que houve nexo causal, ou prova, novamente a palavra, vocês entenderam por quê? Quem chegou agora não vai entender, eu achar que está falando errado, o erro médico nesse prontuário, né, e aí, gente, vai induzir a um viés. E a máquina já tem viés dela. Se você vai para essa linha de viés aí, ela vai te dar aquele chamado viés de confirmação, ou seja, ela vai tentar te agradar, vai trazer junto ao seu comando, mas se você não tiver uma estrutura de comando que limite esse viés, também acaba prejudicando, né? Então, assim, existe uma forma melhor de você estruturar, coloque, não precisa colocar aqui, prove, identifique fragilidade técnica, identifique isso, identifique, reforce os fundamentos técnicos que são bons do laudo, etc. Tem uma outra forma de pedir isso, tá? Então, e também, se você colocar o viés da máquina, a máquina, novamente, lembra que nós falamos que é uma questão matemática? Ela não vai saber. Faz um teste depois aí no seu celular, faz assim, olha, tem um teste que é famoso no Brasil, o brasileiro é difícil, né? O brasileiro, ele fala assim, teste, saiu o Gemini 3.5 à época e o 5.1, 5, sei lá qual foi na época, e o cara perguntou assim, olha, estou com vontade de lavar meu carro, mas estou com uma dúvida se eu vou... Tá muito calor. E se eu levar a pé ele, será que é melhor para a minha saúde? Não, aí vem a resposta do ChatGPT, ou Gemini, ou qualquer uma delas, pode fazer o teste aí. Excelente escolha, você vai andar muito bem. Pô, como que vai lavar o carro? Levando a pé. Então, assim, você, algumas
algumas semânticas, entendimento, etc, 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 né? E principalmente quando a gente fala de perícia psiquiátrica, detalhes dessas minúcias que a gente faz a captação numa informação do traquejo, do contexto geral da análise pessoal, aquela informação que você anota no seu caderninho, você olha, apresentou isso, mas teve uma contradição nisso, tem a fase assim, tudo mais. Aí o que acontece? Essa nuance ele não pega ainda, perfeito? Vamos lá. Já conversamos aqui sobre a questão de datas, mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui, que quem trabalha também em efeito adverso em saúde, quando a gente fala da questão do bag, lote, né? Primeiro, as IAs ela tem uma certa limitação quando você vai fazer leitura da imagem. A gente já tem dificuldade de ler a letra de alguns colegas aí. Para a IA é tão difícil quanto, né? Mas quando bag, lote, HS, né? AUXN, né? Esse dia eu peguei Sinades. Não, como que é? Não, Sadins. Alguém sabe o que é Sadins? Sadis? Não, Sadim. Alguém sabe o que é Sadim? Não. Bag, lote, Sadim. SADIN. Sem alteração, digna de nota. Meu Deus. Então, assim, gente, se eu tivesse a interpretação desse jargão que é institucional, regional, erradal, o que seja, né? O cara inventa ali, né? A máquina não vai interpretar. E, às vezes, naquele ajuste fino, daquele detalhe da dosagem que foi vamos supor que foi o gatilho e tudo mais, você vai para um caminho muito errado. Tá? Então, assim, tem que ter sua participação, principalmente nesses pontos aí. Perfeito? Então, vamos lá. Uma pergunta também, uma dica aqui, o pessoal não usa, quando vai analisar documentos, o pessoal só pede, né? Pede. Mas alguns detalhes também a gente pode fazer um outro tipo de pedido, que tá, e aí? O que está faltando aqui de documento? O que está faltando para fechamento dessa informação? Que norma? É você pegar e fazer uma engenharia reversa de algo que está ausente. O que está ausente para esse desencadeamento? O que está ausente aqui? Façam esse teste, né? O pessoal que já usa, né? E comece a fazer o teste do que está ausente ali. Vocês vão se impressionar com uma série de situações que você ficar pensando, meu Deus, ainda não está completo isso aqui. Vai te elucidar muita coisa. Perfeito? Vamos lá. Outro erro também, e eu prometo que faltam mais dois slides só, é você deixar aquele estilão IA, né? Se deixar aquele estilão IA, né? Tá todo mundo sabendo já, todo mundo acostumado a utilizar IA, que a pessoa bate o olho e fala, pô, IA na cara, né? É IA, né? Então, assim, gasta um tempinho ali colocando o seu padrão de... Você tem um histórico, né? Aproveita a sua história aí, põe um pouquinho aí para treinar da sua forma de escrita. Faz o seu clone profissional, né? Nesse sentido como ferramenta de apoio, né? Então, muita coisa da forma que você escreve vai trazer muito mais para a sua realidade profissional, tá? O IA vai encher linguiça. E detalhe, e um erro no conteúdo médico-legal que nós temos e os outros não têm é a nossa distorção cultural, né? Então, o que acontece? Se você colocar um trabalhador brasileiro, uma parte autora brasileira, ou uma parte ré brasileira versus pessoal aí fora, você vai ver que algumas especificidades ali a IA não vai pegar. Né? Então, assim, e o gringo vai acreditar. Né? Então, nós somos PhD Brasil. Né? Então, assim,
essa distorção cultural não pega, né? E a IA é de fora. Perfeito? Com o melhor treinamento que tenha, nós, né, esse PhD ninguém tira da gente. Tá? Então, assim, mais um motivo que você tem que ter a sua interação. Perfeito? Então, vamos lá. E, pô, não preciso nem falar dessa, né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá, terceiriza, por exemplo, nexo causal e busca novamente aquele viés de confirmação e outros erros ali, mas para mim é um erro fatal quando a pessoa põe tem nexo causal? Se você fizer essa pergunta, eu acho que você está na profissão errada, porque não é para isso. Né? Que naturalmente, com uma série de estruturações que você vai colocar no seu prompt, você não precisa fazer esse tipo de pergunta. Perfeito? E aí, a resolução nova do CFM vem aí e vai te limar do mercado muito em breve, tá certo? A resolução é 2454, que realmente eu não me lembrava de cabeça. Vamos lá. E falando nela, eu vou. Muito do que está na resolução está nesses slides anteriores que eu falei. Perfeito? Dessa forma, você só vai analisar qual artigo que está, mas grande parte do que foi falado aqui já está na resolução. Como você deve agir, né? Você é o responsável pelo texto que sai. Então, cabe a você a interação. IA é ferramenta de apoio, não é você, né? Imputar prompt, sair resultado, copiar, colar, vai se estrepar, porque lá na frente vai ter peritos, como os que estão aqui hoje, utilizando IA e facilmente vão apontar todos os erros de IA cruciais aqui e vão bater em cima desses pontos. Perfeito? Então, agora, se te pegarem utilizando IA como uma ferramenta de apoio, você fica imparável, um super-homem, super-mulher, né? Mas dentro do escopo de um jogo, de uma estrutura profissional, ética, que quando você começa a utilizar, você fala assim, caramba, e começa a sobrar um ativo da sua vida que hoje nós muitas vezes não temos, que é um dos mais preciosos, que é o tempo. Né? Então, assim, e aí vai caber a você, o que você vai fazer com ele, né? Com esse tempo que vai sobrar. Perfeito? Aí, descansar, ficar com a família, viajar, etc. Isso é contigo. Mas, assim, impressionante, de forma impressionante, vai sobrar. Vai sobrar. Então, gaste um pouquinho mais de tempo agora, amolando o facão, né? Para que você faça a colheita depois. Perfeito? Resolução 2454 já saiu, mas a validade dela, da data da publicação, 180 dias. Vai ter que ter em alguma parte do seu laudo, se você utilizar IA, e se você não utilizar, vai ter filtro que vai mostrar que você usou. Tá? Então, eu recomendo que ponha essa frase, né, na IA. Isso aí eu pedi para a IA formatar, porque com base na referência, né? Então, assim, na resolução, que mostrando, olha, a ferramenta utilizada foi empregada esse lado exclusivamente para suporte administrativo, organização de dados, revisão ortográfico gramatical. Aí a IA não existe qualquer influência decisória, mantendo sua análise técnica, conclusão inicial sobre a sua íntegra e autoria, responsabilidade do médico signatário. E vai colocar ali, seja na cabeçalho, seja embaixo, etc. Aí você decide de colocar na sua estrutura de laudo. Mas tem que estar. Se eu não me engano, tem 3 artigos que falam sobre isso, 4, 5 e 11. Tá? Então, assim, mas uns falam em prontuário, outros falam as documentações a serem emitidas na parte de diagnóstico e nas demais, acho que o artigo 11 é o que mais cabe no ramo pericial. Então, vai ter que ter. Por quê? Tem juiz usando, está sendo pego, tem advogado que está colocando coisa com coisa. E detalhe, se vocês quiserem, eu faço uma dinâmica rapidinho, não sei se consigo fazer, mas assim, tem uma IA que mostra quais são as frases que foi a IA que fez.
né? E se tiver lá, se você não colocar que foi na parte gramatical, na concordância e tudo mais, né? Você vai falar, vão supor que você utilizou como uma decisão sua, etc, etc, etc. Perfeito? Pessoal, aí não vai te substituir, essa é a minha visão, tá? Vai substituir o cara que não usa, né? E também vai utilizar aquele cara que não usa ou aquele cara que usa para tudo. Tudo que eu digo assim, 100% ele não está para nada. Né? Daí também não é ele. Aí não tem por que ele ter ele também. Né? Então, assim, e isso aqui a gente já falou, quem é o médico? Você, né? Então, assim, você tem que acreditar no seu discernimento clínico, tem que ter a sua vivência médica, a gente já falou muita coisa, pega aí, o seu juramento lá atrás, então assim, e detalhe, é vida, né, cara? Você está lidando com vida, seja de legista, né, ou já foi vida, né? Então assim, e se você colocar a decisão puramente na máquina aí, também não te serve, não é para você. Perfeito? Pessoal, é isso para falar. E quem tiver com dúvida aí e tudo mais, eu deixo depois aqui a minha rede social e aí a gente interage por lá, porque já o pessoal tem meu WhatsApp, tem os grupos aí que a gente sempre fala. Perfeito? Então, é isso, pessoal. Doutora Isabel, a gente vai bater depois um papo, mas... tem as perguntas, desculpa, as perguntas. Vamos deixar todas para o fim, de repente? Todas para o fim, ou perfeito. No chat? Perfeito. Eu já peguei aqui do chat, já que a gente está com esse probleminha, e já separei. Tá. Bom, pode começar, né, gente? Então tá, queria agradecer aí, Gabriela, que me convidou, estou muito feliz de estar no meio de vocês aí, peritos renomados desse Brasil, admiro muito essa atividade, quem sabe em breve não estarei aí junto, né, Gabi? Se Deus quiser, estou te esperando. A minha experiência com perícia foi os 19 anos que eu passei na Marinha, e lá a gente faz, mas é interna, né, o doutor Luiz Leal está aqui, lembro dele, ele fez minha prova para entrar na Marinha, enfim. Mas vamos lá. Eu comecei assim, quis dar uma ideia geral, que eu não sabia exatamente o que o Léo ia falar, né? Mas quando eu li essa resolução, eu percebi que caía exatamente naquilo que tem se batido bastante como importante, que é o humanismo digital, tá? Porque realmente as ferramentas começaram a vir a acontecer. E não é de hoje, né? Ele bem pontuou, foi de 2022 para cá, sendo 2023, mais ou menos, que o pessoal começou a saber que o ChatGPT existia e ver como ele funcionava, ou seja, foi como o Windows, que tornou a interface amigável para que as pessoas que não estão entendidas assim em programação pudessem entrar, porque a IA realmente é antiga, né? Tem mais de 50 anos, tem vários relatos, várias coisas de IA, e só que agora que a gente está conseguindo usar. Por quê? Porque criaram o ChatGPT, e esse ChatGPT abriu uma porta, não é? Então, ela está transformando o quê? Não só a prática médica, né, mas o nosso dia a dia como um todo. E a gente costuma, né, dizer, eu vi essa frase, não é minha, mas eu gostei bastante, que a tecnologia sem humanismo é um algoritmo com estetoscópio, tá? Ou seja, o que acontece se a gente jogar um estetoscópio aí na IA pura? Não vai dar certo, né? Então, a essência do cuidado permanece insubstituível. E essa resolução, depois vocês vão poder ler, vocês vão ver que, basicamente, ela fala disso, tá? Se a gente espremer ela todinha, ela deixa bem clara que toda essa responsabilidade é nossa. O ser humano tem que continuar sendo o centro dessa inteligência artificial, né? O centro dessa tecnologia. É óbvio que muitas coisas erradas vão acontecer e isso sempre esbarra naquele não tem ciência ruim, tem um mau uso dela, né? Não é por causa, né, de uma pessoa que faz uma coisa errada que nós vamos proibir toda ela. Quantas coisas já estão sendo feitas e já estão ajudando muitas pessoas com a IA na medicina, não é? Eu fiz um curso na PUC e a professora, ela até agora está me devendo o artigo para eu poder compartilhar com os colegas, mas ela falou que tinha visto o artigo que falava o seguinte: dentro de tudo que a IA pode ajudar, a medicina, né, incluindo perícia, incluindo todas as especialidades, é que mais se beneficia dela por enquanto, porque a IA está aqui, a medicina está aqui, mas a gente, com a IA, a gente está acima dos dois.
E pela primeira vez, a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo, que é o seguinte: tudo bem que os mais jovens têm mais facilidade em absorver as tecnologias, em absorver os conhecimentos novos, eles já nascem, né, com a internet. Eu sou geração X, eu nasci sem, entrei por ela, e agora a gente aprendeu a datilografar, e agora a gente está ditando para o computador, a gente pegou todas essas mudanças. O pessoal mais novo já não tem essa experiência, já não sabe o que é uma máquina de escrever. Até que ponto isso faz diferença? Até que ponto tem uma coisa que chama experiência, tá? Isso serve para tudo. Nós, se soubermos utilizar a IA bem feita, fazendo os prompts corretos, como o Léo já citou, né? Tem muitos... passou sozinho. Tem muitas coisas que a gente... Não sei porque passou só... tá. Tem muitas coisas que a gente precisa conhecer o termo. Depois que conhecer o termo, ele vai. Então, o prompt é a pergunta. Tá? Então, assim, as perguntas sendo feitas, bem feitas, metade do caminho está andado. Só que se você confiar cegamente na resposta, você vai quebrar a cara. Eu vou dar um exemplo aqui logo. Eu estava preparando uma aula, que eu tenho um curso, eu faço uma alfabetização digital aí, que no início era para médico, mas depois expandiu, já fiz para pessoas de várias especialidades, que é justamente assim, o beabá da IA. Então, eu estava querendo mostrar como é que você não pode confiar nas coisas. Aí eu tinha perguntado durante o dia e calhou certinho para a aula. Eu estava com uma paciente que estava com dor e ela era alérgica a todos os AINES, e aí ela me perguntou se podia tomar o Deocil. Me deu um branco, eu não lembrava, assim, será que é, será que não é? Na dúvida, eu cheguei assim, vou perguntar para o ChatGPT. Aí eu coloquei, minha paciente tem alergia a todos os AINES, né? Antiesteroides, não esteroides. Eu posso receitar Deocil? Resposta que ele me deu: sim, claro que pode. O Deocil aquele desoxifenadina, ele deu como se fosse a composição do Alegra. Pode passar sem problema. Ótimo. Aí eu passo, né? É aquela pessoa que está saindo da faculdade hoje em dia, a gente sabe como estão saindo por aí, vai confiar cegamente, vai mandar ela tomar e sabe lá o que vai acontecer com essa paciente. Aí o que eu fiz com ele? Eu virei assim: não, você está errado. O Deocil não é isso. Aí, sim, me desculpe, é o cetorolaco, entendeu? Então, assim, ele comete erros factuais que a gente tem que estar muito atento, né? Então, pela primeira vez, nós somos uma geração que tem experiência, estamos acostumados, de uma certa maneira, a conviver com o novo, aceitar o novo, às vezes com um pouquinho de restrição, mas a gente está acostumado a isso, a ter que passar por isso, né? E nós temos experiência para poder julgar um resultado. Mas então para que ela serve? Para muita coisa, para adiantar o nosso tempo, para adiantar o nosso trabalho. Uma coisa é a gente olhar e corrigir e adaptar, outra coisa é sair do zero em algumas situações, né? Então, assim, ela já está em todos os lugares, como eu já falei, não vou ler aí, e a gente tem um paradoxo hoje em dia, né? Que o sintoma, a burocracia é crescente em todos os níveis. A gestão dos nossos consultórios, de tudo que a gente tem, é muito complicado. Montanhas de dados digitais para compilar. Consequência, a gente está soterrado com a administração, perdendo tempo precioso no olho a olho com o paciente. Então, tem um risco enorme de quê? Da desumanização mecânica do cuidado. Por quê? Eu até comentei com um rapaz que tem um prontuário eletrônico, né? Ele é o dono desses prontuários eletrônicos do Gestão DS. Quando agora vários tem, né? Tem vários. Quando eles estavam colocando a IA para ouvir, né? Mas, obviamente, você tem que avisar que a consulta está sendo gravada ali, que aí, no final, ela te dá um resumo. É muito mais simples você arrumar o resumo do que você escrever tudo. Só que, só que não. É o que eu falei para ele, eu acho isso uma grande vantagem, porque ao invés de você ficar digitando, olhando o computador e não olhando para o paciente, você está olhando para ele direto, você está retomando esse olho no olho que estava se perdendo, porque a gente não é tão bom assim em digitar, então a gente fica ali do lado tentando colocar tudo que o paciente está falando, ao mesmo tempo tentando dar atenção, e faz as duas coisas de uma maneira ruim, no final das contas. E ele tinha uma estatística que falava que, em média, um prontuário escrito tinha, se não me engano, era 137 ou 157 palavras. E quando você faz uma transcrição por IA e você corrige depois, você chega às 1000 palavras escritas. Então, inclusive, até para vocês, peritos, para quem vai fazer uma perícia, vai ter muito mais dado aí, e dado de qualidade, né?
A IA ela não tem razão, a gente tem que saber disso, ela tem banco de dados, e quem alimenta esse banco de dados somos nós. Então, uma coisa bem lembrada é que a sua IA começa a aprender com você. Estou falando diferente dos agentes. Existem agentes, que eu vi que alguém perguntou aí, mas agente de IA, eu vou deixar isso um pouquinho para lá, porque senão a gente fica aprofundando muito nos detalhes, tá? Você, utilizando um ChatGPT, um Gemini, qualquer um que seja, você vai escrevendo, ele vai pegando o seu jeito, ele vai aprendendo, ele vai sabendo como você se comporta dentro daquilo. Então, o quê? É banco de dados. Ele não tem razão ali, né? Existem até maneiras de você bater papo como se fosse psicólogo, ele até chega nesse ponto, mas isso é uma coisa também que não, né, os psicólogos e os psiquiatras estão bem atentos quanto a isso, porque alguns pacientes estão deixando, às vezes, de fazer consulta para utilizar o ChatGPT e as IAs. Então, assim, tudo que é muito novo, é muito difícil da gente regular, principalmente quando a gente ainda não entende direito, né? Eu lembro uma vez, se não me engano, foi um CSI, que era sobre uma coisa assim de internet, já tem um bocado de tempo, e terminaram com uma frase que eu gostei bastante, eu não lembro o autor da frase, mas fala o seguinte, que a internet, falando da internet, que dirá IA, que a internet era o evento mais caótico que a humanidade podia ter produzido, porque a gente produziu uma coisa que a gente não entende direito, e né, estamos vivendo com ela. Então, assim, tem esse mito da neutralidade, mas ela não é neutra, ela tem viés, como bem o Leonardo falou, tá? Porque ela reflete os nossos defeitos, os nossos vieses todos. Só porque ela pode, não quer dizer que ela deve fazer, então só porque a gente pode fazer determinado tipo de coisa com a IA, não quer dizer que a gente deve fazer, né? E entrando nesse aspecto, né? Quem decide, né, desligar um respirador? O médico, a família, o algoritmo? Teve uma notícia, tem um bocadinho de tempo, acho que foi no final do ano passado, que na China tinha um hospital que estava 100% de IA, com robô e IA. Aí eu tenho duas perguntas. A China não tem gente o bastante para ter médico para botar no hospital? Óbvio que tem. Por que eles fizeram isso? Para mostrar que pode. Agora, deve? Será que a gente precisa mesmo terceirizar tudo para IA? Tudo bem, tem as diferenças culturais, né? Nós somos latinos, a gente tem uma maneira diferente, a gente toca mais, a gente interage mais com o paciente, que nem nós vemos em filmes aí, norte-americanos e tudo, eles chegam simplesmente e falam, o senhor tem um câncer, pum. Aqui a gente não fala assim, a gente tem toda uma maneira de chegar lá. Mas, por exemplo, será que a gente tem mesmo que chegar no hospital, de um robô te receber, um robô te entregar os seus exames e chegar e falar, olha, o senhor está com câncer, agora o senhor vai no setor tal, assim, assim, assado, quer dizer, te dá toda a explicação técnica, mas ele não consegue ler o medo no seu olho, o seu sentimento, não consegue ler aquilo que a gente consegue ler, que é a empatia. Isso ninguém vai tirar da gente. O robô pode ajudar? Sem dúvida. Agora, deixar tudo na mão dele? A gente deve? Eu acho que não. Tá? Então, a nossa bússola ética é o quê? É a resolução do CFM agora, que foi foi bem colocada, né? A gente estava precisando já e saiu cedo, e mostrando o quê? Que nós estamos normatizando a inteligência artificial, a IA está se tornando oficialmente uma ferramenta de apoio, garantindo que o avanço tecnológico ocorra com segurança, transparência e estrita observância aos direitos fundamentais. A gente tem esse modelo antropocêntrico do cuidado, né, no que a gente está nesse núcleo que deve ser intocável, que é o quê? O vínculo médico-paciente, a escuta qualificada, o toque humano, a decisão final, cercada pelo quê? Pelo Big Data médico. O que é Big Data? Quando a gente fala em Big Data, é todo o conhecimento adquirido que está nas redes, sobre qualquer coisa, é Big Data. E daí a gente vai pelas camadas, selecionando e chegando no que a gente quer, né? Então, a gente tem o Big Data médico, que é imenso, a gestão hospitalar, que é super complexa, a necessidade da privacidade de dados, as LGPDs, e o diagnóstico assistido por IA. Isso tudo está em volta da gente. E como é que a gente vai fazer, né? Tudo isso está circulando a gente, mas não podemos deixar que ela nos torne obsoletos, né? Isso não tem como. Então, a nova regra, na prática, um resuminho pequenininho, é o seguinte: a decisão é intransferível,
tá? A decisão é nossa, é do médico, é do perito. A IA apoia, mas a palavra final, diagnóstica e terapêutica, é sempre do médico. Ah, mas eu estou me baseando ali. Ok, mas você está decidindo se você vai usar aquela informação ou não. Se eu decidisse usar a primeira informação dele me dizendo que o Deocil podia dar, olha o que eu ia causar, não é? Então, isso é uma preocupação. A comunicação humana, tá? É proibido delegar à IA a comunicação de diagnósticos ou tratamentos, a empatia e exclusividade humana, o que eu comentei há pouco do hospital chinês, né? A transparência, o paciente tem o direito absoluto de saber quando a IA está sendo usada em seu atendimento. É aquilo, sempre que eu vou começar o atendimento, eu falo, ó, o prontuário, ele grava aqui para ficar mais fácil depois para eu transcrever. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E daí a gente continua. E a transparência também não é só né, da IA, tá? A transparência se coloca nos princípios da inteligência artificial como um todo, não só na parte médica, como a obrigação que qualquer sistema que é feito tem que ter dele poder ser auditado, da gente conhecer todas as etapas, da gente conhecer como ele foi programado, justamente por causa dos vieses. Tem um exemplo que eu escrevi um livro, tá, gente? Depois, no final, vou botar o link para vocês, que saiu em 2024, que chama Medicina do Amanhã, a importância estratégica da inteligência artificial. Não é, obviamente, um manual, porque senão ele já estaria obsoleto há muito tempo, né? Como o Leonardo falou, a gente está falando uma coisa hoje, daqui meses já está tudo diferente, mas eu conto a história toda, vários aspectos, a ética e como se chegou a determinadas situações. Então, por exemplo, tem nos Estados Unidos, eu só não me lembro o estado agora, fizeram um Minority Report, né? Um algoritmo que analisaria rostos para poder ver probabilidade daquela pessoa estar cometendo algum crime. Só que ela foi feita num local onde a população era majoritariamente de pretos. E o algoritmo foi feito numa que tinha sido majoritariamente de latinos, ou o contrário, que eu posso estar confundindo. Ou seja, ele não funcionava, como não vai funcionar no Japão, porque tem suas peculiaridades. Agora, se você treinar para ele reconhecer determinado tipo de perfil, você está induzindo e você vai estar fazendo uma coisa que não é ética em nenhum aspecto. Tá? Então, existem determinações da organização da ONU, de várias organizações, existem discussões mundiais sobre isso, mas a gente sabe que tudo que é mundial é difícil, porque a ética é universal, mas a cultura é local. Tem locais que você pode matar, tem locais que você pode punir as pessoas de determinada forma, que aqui seria impossível. Né? Então, assim, a gente discutir uma coisa tão ampla e tão abrangente em termos mundiais é dificílimo. Mas vamos começar pelo pouquinho, né? Vamos começar no nosso dia a dia, trazendo o que há de melhor e para a gente obter o que a gente precisa, que é tempo. O tempo é o segredo hoje em dia, né? Então, assim, proteção profissional. O médico, ele não é responsabilizado indevidamente por falhas da IA, desde que comprove o uso diligente e crítico. Daí, na resolução tem um pouquinho mais coisa escrita, mas quer dizer o seguinte, não adiantava eu prescrever o Deocil e dizer, foi ele que me disse. Eu ia estar errada de qualquer jeito, porque eu estou me guiando só por aquilo ali. É sutil, é difícil a discussão, vocês como peritos sabem as armadilhas que a gente cai quando tem esse tipo de discussão, mas é basicamente isso daí. Você, se estiver usando uma coisa ruim, ou seja, se o seu hospital, se a sua empresa, se a sua... Você, né, estiver utilizando um IA que não é muito boa, que não tem tudo que precisa, né, para segurança, você não deve usar, porque senão você vai ser responsabilizado, tá? Como está dizendo, o direito de recusa. O médico tem total autonomia para recusar sistemas que considerem seguros ou não validados. É que nem já tem para nós, a gente tem que recusar trabalhar em hospitais que não lhe deem segurança. A gente sabe que a prática é bem complicada, mas isso está escrito, tá? Então, o funil da decisão híbrida é o seguinte: input de dados, né, os milhares de dados do Big Data vão estar entrando, exame de imagem, prontuário, vai entrando em segundos. Aí a detecta padrão invisível e sugere hipótese. E a peneira da ética, né, vai ter que passar para quê? Para a nossa supervisão obrigatória. O médico exercendo o pensamento crítico, validando o contexto, definindo o caminho. E o acolhimento ao paciente.
Vou dar um exemplo, assim, do que eles são, do que a IA é realmente muito boa, em estabelecer padrões e ver as coisas muito antes da gente. Essa semana eu ouvi que já estão usando em UTI neonatal, principalmente para os neonatos mais extremos, desenvolveram um programa que é um monitor de convulsão, porque nem sempre aquele bebezinho, aquele neonato extremo, ele vai ter uma convulsão como um neonato maior um pouco, um bebê, um adulto, que vai... Os sinais clássicos, às vezes ele só está dormindo, mas o cérebro dele está convulsionando. Como é que a gente veria isso? É demorar muito. Então, eles já estão fazendo um programa, estão monitorizando todos, e com esses dados compilados, vai ser mais fácil identificar, através de uma ferramenta muito mais simples do que as que estão usando hoje em dia, uma convulsão num neonato, por exemplo. Falam muito que a radiologia vai ser substituída, a dermatologia. Não necessariamente, porque você vai precisar de uma pessoa para corrigir os erros factuais. Será que um dia eles vão parar de ocorrer? Não sei. Hoje tem, e tem bastante. Então, uma coisa é um IA analisar 1000 exames, e quando for analisar o seu, já está com todo 1 milhão de exames, vamos melhorar isso, e já está com os padrões já lá previamente estabelecidos. Ele vai dar lá, o que a única coisa que você tem que fazer é olhar e conferir, baseado em quê? Na sua experiência. Caímos sempre nisso, aonde os mais novos podem escorregar, né? Vai ser mais difícil para eles do que para a gente. Tá? Então, a gente, com essa resolução, que cai bem em cima do que é dito, a gente tem esse renascimento antropocêntrico, né, que se chama o humanismo digital. A gente já viu que a IA é possível de fazer, e estamos vendo que a necessidade de se manter no controle dela. Porque senão ela é o quê? É empatia com o Wi-Fi, né? Mas ela não tem a empatia. Ela é o quê? Uma tentativa muito humana que a gente tem de colocar valor ético dentro de sistemas que foram feitos para serem objetivos. A tecnologia que não apenas funciona com extrema precisão, mas que respeita a dignidade humana. É o quê? É o humanismo digital. É o homem mais a IA. Divisão de forças, né? Já falei, mas sempre cabe. A máquina tem a escala e a precisão. Análise de Big Data instantânea, detecção de padrão microscópico, automação de burocracia e gestão, farmacologia inteligente, já existem muitos estudos, principalmente dentro da oncologia, com a epigenética, com isso tudo, que estão fazendo drogas cada vez mais exatas e detalhadas para aquele paciente, não é nem para aquele tipo de câncer, já tem estudos daquele paciente, né? Então, isso aí não tem preço para nós e para a vida humana, né? E aí, nós humanos ficamos com o quê? Com a validação contextual e ética, o julgamento clínico complexo, a escutativo, o silêncio qualificado. Muitas vezes a gente ficar em silêncio junto com o paciente também diz muita coisa, né? Quem segura a mão dele no momento difícil? Quem vai segurar a sua mão, né? Porque todos nós aqui podemos passar por isso. A evolução, que eu chamei assim, do novo estetoscópio, tá? Então, o século passado era o som, era o esteto mesmo, a gente percutia, era o ouvido que estava ali direto, então foi criado o esteto, as outras ferramentas. Hoje em dia o esteto faz até eletro, né? E também não adianta nada o esteto fazer o eletro se o indivíduo que tem um esteto que faz até eletro não souber ler o eletro. Ah, mas adianta se ele pegar o eletro e jogar numa outra máquina. Ok, mas ele vai ficar confiando em máquina, em máquina, em máquina, ao invés de usar isso apenas como um atalho, uma coisa que vai fazer ele ganhar tempo num diagnóstico. E a gente sabe que tempo é vida, principalmente na emergência, mas em todos os campos, né? Então, hoje, a gente está aprendendo a ouvir os dados, os sistemas analíticos conectam o médico ao histórico global do paciente. A gente vai conseguir ter históricos melhores, a gente vai conseguir acessar as informações de vários locais ao mesmo tempo para chegar num tratamento melhor, né? E o futuro, qual é o propósito? As ferramentas mudam, mas o propósito não deve mudar. O uso responsável da tecnologia atua como extensão da prática, libertando tempo para o cuidado integral. Já estou mais ou menos chegando no final, tá, gente? Porque, na verdade, essa resolução, vocês vão ler em 2 segundos e vão entender. Mas, com essas palavrinhas aqui, falando do humanismo digital, que vocês vão passar a ler sobre isso cada vez mais, dá uma ideia muito boa daquilo que a gente tem que perseguir. Quem já está usando, quem não está, quem já está querendo começar,
tá? E até aqueles que ainda se negam a admitir que vão precisar. Pensem nisso, a gente tem que manter o controle, a gente ainda tem o controle, tá? Então, a máquina com a capacidade de processamento em escala, o humano com a intuição e empatia, e a regulação, as diretrizes do CFM, a segurança e responsabilidade, estão fazendo o que eu estou chamando de cuidado integral 5.0. A gente só tem mais uma. Antes a gente estava com a máquina e com o humano, agora a gente tem a regulação aí para nos proteger. Então, para nós podermos liderar essa transformação digital, o que a gente precisa? Pensamento crítico. Isso nós todos aqui temos, tá? A capacidade de questionar e validar resultado algoritmo, médico como auditor da máquina, certo? Alfabetização digital, que eu cheguei a conversar com vocês, é dominar as ferramentas de IA, não para programar, mas para extrair a melhor utilidade clínica e administrativa. Mas se você tiver dom de programação, por que não? Inclusive, para realizar as programações, está mais fácil. Você consegue fazer determinado tipo de coisa, mas sem substituir os developers e o pessoal de TI, mas você já consegue fazer muita coisa, muitas programaçõezinhas, muitas automações. Esses agentes são automações que a gente faz muito com uma certa facilidade dentro do ChatGPT e das outras ferramentas, tá? E o diferencial humano, que é reinvestir esse tempo que a gente ganha com a automação, onde a IA jamais chegará, na empatia, na comunicação e no vínculo. A gente está tendo uma chance única de retornar o olho a olho do nosso paciente, que já tem um bocado de tempo que a gente está digitando, né? Então, o propósito está sendo renovado. O médico do futuro, ele não precisa saber programar, mas precisa saber pensar com profundidade, crítica e humanidade. Lembrando que a tecnologia cura, mas a empatia, ela transforma. E aí, eu convido vocês para continuar essa jornada. Se vocês quiserem conhecer o livro, depois vai o link. E não tinha muito realmente a falar, mas eu sabia que juntando o meu com o do Léo, vai dar uma boa discussão ainda agora para a gente, nas perguntas. Quem quiser saber alguma coisa, vamos continuar aqui enquanto o tempo for possível. Maravilhoso, pessoal. Eu vou mandar no grupo algumas perguntas que vieram, tá? Tá, deixa eu olhar aqui. Vou deixar aqui que eu já coloquei todas. A gente consegue ver todo mundo que quer falar, que levantou a mão. Estou vendo o Márcio levantado. Mão levantada. Eu não sei ver, não. Acho que se Enquanto diminuir fala o Márcio, só. a aula, botar só os rostinhos, aparece melhor. Isso, melhora. É porque teve algumas pessoas que já tinham levantado no início, né? E a gente não chamou. Vamos Foi um ouvir o engano, Márcio não depois a foi gente. engano, doutora. A pergunta aqui. Léo, acho que tem uma aqui que é para você logo. Você usa alguma ferramenta de jurimetria? Se sim, qual? Eu uso emprestada. Tem escritório grande que me contrata, e assim, já tem no mercado, Legal Analytics, acho que é isso, né? Então, assim, mas ali é muito mais, antes da tese contestatória, ele já vem, o corpo jurídico já vem com uma reunião contigo, ele senta para falar estratégia jurídica e ver se a estratégia técnica se enquadra, e ali vai para uma segunda etapa que entra o financeiro para ver se vai para acordo, vai para ver se vai para investimento de pagamento de com assistente, tá? Dos valores, dos custos, etc, se vale a pena a causa. Então, assim, eu uso de forma prestada muito mais como um espectador, não utilizo na minha realidade como assistente e tudo mais acho que não faz sentido ainda. Certo, olha só. Tem mais uma pergunta aqui. Deixar o prompt pronto e carregar no PDF junto com o PDF ou colocar no chat? Acho que aí, como eu tenho os prompts prontos, né? Aí eu altero alguma coisa e coloco no chat. Entendeu? Aí tanto faz da vontade do freguês, né? Você tem um guia de prompt, normalmente você vai fazer um guia de prompt, ou então você pode fazer o agente, que uma pessoa também perguntou, poderia comentar um pouco sobre como criar agente? Para fazer isso a gente tinha que mostrar, né? Porque é mais fácil mostrando do que
explicando que clica ali, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Sobre prompt. Prompt, você fez aquela estrutura, usa a IA para isso também. Então, põe na IA ali, olha, como eu posso modelar esse prompt, né? E daí, uma vez que fez sentido para aquela atividade que você vai realizar, faz sentido você replicar esse prompt, deixar gravado. Número 1, estrutura melhor o prompt e analise esse prompt, refine esse prompt. Depois de ele estiver refinado, gravou. Aí gravou, você tem 2 linhas, né? Tem gente que gosta de colocar em caixa de notas e tudo mais, mas, como a doutora Isabel colocou, a gente poderia ter aberto aqui e mostrado como que faz, mas tem YouTube, pô. Né? Põe no YouTube ali e fala assim, como que faz um agente de... É muito simples. Se você entra no PJE, você sabe fazer prompt. Acho que se perguntar para o chat GPT, ele explica. Exato. Então, assim, na verdade, mas você tem que montar o agente, qual que vai ser a atividade daquele agente, né? Então, assim, separa para aquela atividade específica. Por exemplo, estou te falando, ou a pessoa fica louco comigo que eu tenho meu pessoal para uma atividade específica pericial são 19. Né? Então, assim, e a minha diversão é lá e dar aquela refinada. Tem vezes que de vez em quando eu estrago um deles. Se você põe revisão 1 e esse é um macete, tá? Não apaga o anterior. Você duplica, cria, vê se sai melhor, e depois que sair melhor, testar bastante, você vai lá e apaga o outro. Agente é basicamente um prompt de repetição. Então, se você faz aquela automação de forma, você usa aquele de forma reiterada, é como se tivesse aquele prompt a todo tempo. Doutor Luiz Carlos. Quero parabenizar o Léo e rever a minha querida Isabel, depois de tanto tempo, né? Um bocado. E brilhando como sempre. Obrigada. Minha pergunta é objetiva e muito prática. Léo, a partir do momento que um perito ele apresenta um laudo pericial que sabidamente foi estruturado por IA, você não acha que isso daí poderia suscitar, vamos dizer assim, uma argumentação para a nulidade desse laudo pela parte adversa? Perfeito. Se ele não tiver, então eu vou responder ao final do sim ou não, tá? Mas eu vou colocar a discussão um pouquinho antes. Se essa estrutura que facilmente você verifica se ele vem sem nenhuma interação com a IA, né? Eu digo estrutura é o seguinte, eu consigo ver o que é o básico de uma IA quando sai o texto. O ser humano já consegue ver isso, né? Então, assim, número 2, se eu amplificar isso para uma IA, eu vou pontuar e sedimentar a informação sobre cada ponto que está sendo utilizado de IA. Número 2, quem vai fazer isso é o operador do direito. A gente, como perito, tecnicamente não dá para fazê-lo, né? Até porque eu não sou perito na computacional, na questão. Mas sim, dá. Mas é muito fácil sair dessa, se a pessoa está utilizando dessa forma, é que você vai colocar nos seus trechos de pesquisa, de organização de dados, que você não vai sair do seu rito. E é exatamente isso que a resolução traz, como você usa como uma ferramenta de apoio. Da mesma forma que a gente saiu da lauda manuscrita e tipografada digitalmente com máquina de escrever e foi para uma computacional de um PC, e depois para um Word, um editor de texto, etc., etc., essa outra utilizada como ferramenta de organização de dados, de estruturação
de uma cadeia. Exemplo, vou dar uma estruturação melhor aqui. Se eu pegar a tabela BMLPM, já existe em PDF, colocar dentro de um agente, e uma forma reiterada, toda vez eu tenho que abrir e ver capítulo, subcapítulo, artigo, a linha, etc, 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 eu consigo treinar uma IA para fazê-lo. Perfeito? E aí, eu consigo, esse seria um ponto no caso da valoração, mas de nenhuma forma me substituiria como valoração. Agora, se eu pego uma pessoa, faça aquilo lá, e não está ali, não está adequado, a leitura, a interpretação está errada, tudo mais, isso aí dá para fazer nos casos. Então, é sim e não. Sim, dá para fazer, se o cara não fizer correto. E número 2, se você fizer de forma correta, é uma ferramenta. Se você fizer de uma forma incorreta, é uma substituição pura. E aí tem gente Você saindo. já teve alguma experiência, por exemplo, 2 juízes acatarem algum laudo ou fazerem algum tipo de crítica em relação à utilização da IA em laudos periciais? De juiz não, mas de escritório sim. Então, eu tenho escritórios passando. Eu vou passar uma ferramenta. Tá sem a. Eu vou passar uma ferramenta para vocês no grupo, que facilmente você vê, ele te dá. Existe uma ferramenta no Word, no editor de texto, que o espaçamento e tudo mais, ele vai com um pontinho preto, você consegue converter isso com um pontinho preto. Tem gente que até gosta de trabalhar daquela forma. Eu sei qual é. Sei. E o que acontece? Existe uma ferramenta similar que ela vê e ela põe em pontos verdes o que é IA e o que é interação. O que é IA e o que é interação. Perfeito? Então, assim, aquele cara de pura substituição, pura utilização, sem interação alguma, vai utilizar, vai se dar mal. Número 2, tem gente também, e eu falo assim, estudante americano, estudante europeu e brasileiro também pra caramba, que já sabe, fala assim, existe IA que humaniza, né? IA que escreve de forma humanizada, né? Então, assim, essas fragilidades de uma IA comum que aparecem, ela pode ser substituída. Então, assim, agora, se você utiliza de uma forma de estruturação, que você obtém as informações da IA cruciais do laudo através de IA, mas com pura interação, que você consegue fazer comprovação. Por exemplo, eu guardo todas as minhas anotações e as minhas bases de fundamentação. Então, assim, eu utilizo também o Obsidian e estou migrando para o Google Drive, já atende novamente para Google Drive para fazer. Eu sou fã do Google e, assim, gosto do Cloud, gosto de Obsidian, mas, assim, eu gravo porque amanhã, se eu sou refutado que eu não fiz, eu provo que eu tive interação. Até porque a gente está numa zona de penumbra ainda, né? Concorda comigo? A gente está numa zona de transição? Tá. Então, depois de apanhar um pouco na vida, eu falo assim, porra, melhor ter. Lembra quando a gente saiu do boleto e o pessoal estava de pagar no boleto e ia para a fila ainda? Eu era um desses, apesar de amar tecnologia, né? E falei assim, porra, ainda não está na hora, né? Pix, ainda não está na hora. Mas também quando eu entrei de cabeça. Agora eu estou nessa transição, porque faço, gosto, me interesso, estou dedicado, mas guardo físico ainda, físico eu digo assim, a referência ainda em algum lugar, porque você precisa provar, não, tem minha interação, sim, está aqui, minha interação, aqui, aqui minha base de pesquisa, aqui o documento que eu juntei, aqui a gravação que eu fiz, aqui a foto, aqui isso, aqui aquilo, perfeito? Então, sim e não, depende da pessoa, sempre vai depender da pessoa. Obrigado, Léo, obrigado, Isabel. Obrigada. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Ô, Léo, aqui agora, deixa eu ver. Peraí. Alguém perguntou aqui do estetoscópio, a referência da IA com o estetoscópio. Então, eu fiz a aula,
Eu tinha feito a aula inicialmente no Canva, aí depois eu tinha umas 2 ou 3 aulas, aí eu peguei elas todas para juntei no notebook LM, e numa desses aí, que eu não sei qual dos 3 foram, para te responder agora, ele sugeriu isso, entendeu? E eu achei interessante. Então, assim, IA com estetoscópio, a referência foi dele, entendeu? Justamente aí eu não sei como é que a gente referencia, porque foi a IA que me deu. Eu achei bom, achei pertinente e usei na minha apresentação. Mas a criação foi do próprio chat, que deve ter visto em algum lugar, né? Porque ele não cria, ele repete. Então, deve ter vindo de algum lugar aí. Agora, deixa eu ver as últimas perguntas. Seria possível entrar em uma IA e demonstrar como se usa as ferramentas sugeridas? Possível até é, mas demora, entendeu? Acho que não daria, né? E usar uma IA para checar o trabalho de outra é válido para identificar alucinação? Excelente pergunta. Eu gostei da pergunta. Então, a resposta é sim. Pelo menos eu faço aqui, eu crio um agente para verificar a alucinação. Tá? Então, assim... Mas vai entrar na coisa do plágio, que você não consegue. Existe... Eu vou te dar um exemplo. Só, desculpa interrompendo, o doutor Luiz Léo estava ali, está aqui ainda. Eu peguei o meu TCC da Escola de Guerra Naval de 2011, não tinha IA. Passei pela ferramenta de plágio. Ele falou que tinha de 35% a 40% de IA. Não Perfeito. tem. Mas é por quê? Porque as nossas referências, o que a gente busca, está na rede. Então, assim, essas coisas de verificar até existe, mas é muito difícil você ter uma acurácia nisso. Perfeito. E aí, por exemplo, para corrigir a alucinação na hora de realização, a gente pode criar uma IA, um agente, e esse agente ele diminui, nunca vai ser zero, tá? E o que acontece? Você, por exemplo, alucinações que remetem à questão, por exemplo, pesquisa, referenciação bibliográfica, artigo, normas, questões de baremos, questões que você tem a condição probatória e referencial, são excelentes. Agora, como colocou a doutora, se você quer fazer uma questão probatória do uso da Big Data, do Black Box, que é o quê? Que é a Big Data que a gente não sabe onde vai ser feito, né? E aí, esse nem CIA, NSI, não dá ainda, né? Não tem como. Nunca vai ser zero. Mas, no nosso trabalho pericial, você tem uma referenciação, você cria um agente, e aí você pode fazê-lo, tá? Então, isso serve para você, né? Porque aquela base de leitura, você treina por exemplo, olha, vou dar um exemplo simples. Verifique no PubMed se essa referência bibliográfica apresentada no laudo pericial é válida, realmente existe, etc, etc, etc. E o que acontece? E você copia lá a referência bibliográfica e põe nesse agente. E ele vai justamente, por exemplo, nas referenciações que você indicar, né, e vai puxar. Muitas vezes o PubMed trava, mas você pode ir para outras de open source aí que você consegue. Perfeito? Então, esse é um caso, tá? Mas, assim, como colocou o Carlos, se puramente para fazê-lo e tudo mais, você tem ferramentas que identificam, e aí, como eu disse, não cabe a você fazê-lo, porque você não é perito grafotécnico. Você vai trazer para o operador do direito e falar assim, olha, isso aqui é pura IA e, cara, não tem referência técnica, não está correta, não existe esse baremo, não existe isso, não aquilo, e aí você põe na sua estrutura, quesito de esclarecimento, fundamenta a sua impugnação técnica e, meu irmão, bola para frente. Daí é outra carteira profissional que vai fazer. Doutor Carlos Chagas, quer falar? Oi, boa noite. Fala, Carlão! Tempo, rapaz. Gabi, tá todo mundo achando que eu morri. Eu não morri, não, Gabi. Eu estou vivo. É isso, vivão. Vivinho da Silva. A primeira vez que a gente falou nisso, Léo, foi há mais de 4 anos atrás. Você lembra, eu virei para você e falei assim, faz um curso
E aí eu vou representar os mais velhos, sem ofensas. O mais velho veio para esse bate-papo com vocês, ponderando a possibilidade de usar um IA. É impossível. Na verdade, a coisa cresceu de uma tal maneira daqueles 4 anos, por uma infinidade de possibilidades com IA, programas que se interconectam, foi o que eu aprendi com vocês hoje. E, assim, queria muito que vocês deixassem para nós uma abordagem para o futuro, talvez com uma gravação, Gabi, que a gente pudesse assistir de novo, repensar junto com vocês e falar assim, não, eu tenho que entrar aqui, aqui e aqui. Né? Dar um início para a vida pessoal, talvez até, e começar a brincar com esses raciocínios clínicos que levem a coisa para o lado que vocês colocaram perfeito. Queria mandar um beijo para os dois, um grande abraço. O lado ético, humano, eu estava conversando com uma colega aqui, como isso é importante para alunos de primeiro ano. Isso acabou. Você fala em questões humanas, uma alma diferente da outra, você é velho. Não, pelo amor de Deus, não. Eu estou buscando caminhos que me levem a entender melhor isso e praticar melhor isso. Vocês ajudaram demais. Mas façam, não esqueçam não, depois, antes de ligar o computador, façam Quer uma sugestão? uma Uma lista. sugestão, doutor Carlos Chagas, faça o seguinte, começa a usar ludicamente, brinca com ela. Pega um chat GPT, alguma coisa, qualquer desses gratuitos, brinca, experimenta ver o que ele vai te respondendo, as coisas mais bobas do dia a dia. Entendeu? Eu fui tentando fazer isso. Sozinho, ficava muito difícil. Agora dá para entender o que estava vendo, entendeu? Eles falam umas coisas, esse cara é doido. Né? É que tem muito termo, né? Aí realmente complica um pouquinho. Mas depois que começa assim, brincando, vai ficando mais... Pode ter certeza, Isabel, vou fazer com muita alegria, porque... Se a gente puder ajudar, é entrar em contato. A sua referência bibliográfica também foi muito importante. É o próximo livro para comprar para ler com calma. Porque não há passos a dar, avançar em medicina, sem entender de ar. Leo, a diferença entre o que a gente conversou naquele dia, eu tenho essa live gravada em algum lugar. Exato. E o que a no gente YouTube da gente. ouviu hoje, meu Deus do céu. Nossa, eu e Marcão fizemos o curso, fizemos aquele curso, a gente teve que descontinuar, porque nós temos nossas vidas profissionais, não dava para acompanhar. Até porque virou um frenesi, virou boom. Né? E hoje... Você fala nisso. Exatamente. Então, assim... Eles estão assistindo a aula lá, e eu estou olhando para a cara dela, 20, 30 no computador. Eu falei, o que esses caras estão confirmando se o que eu estou falando é real? Exato. Né? Todo o direito de fazê-lo, mas assim, não dá para acompanhar sem entrar. Tem que começar a entrar. Imperícia, então, Jesus Cristo. Tem muitos universos. Tem o juiz, tem o advogado, tem o assistente, tem você. Para onde você vai andar nisso? Né? Essa capacidade de ler um texto e reconhecer que ele é IA, eu não sou capaz hoje. Então, assim, sem entrar junto com vocês. Gabi, não morri. A gente tem essa aula que você está falando, está no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube da BML-PMRJ. Sim, eu tenho convicção disso, sim. E vamos estudar, né, cara? Não tem jeito, morrer estudando. Que saco isso, né? Morrer estudando. É isso aí, não tem jeito. E há de quem não estudar. Gente, boa noite, obrigado. Foi um prazer. Alão, bom dia. Roberto, eu queria perguntar alguma coisa. Deixa o pessoal falar aí. Um abraço. Zé Roberto. Olá, pessoal. Boa noite. Fala, Zé, tudo bem? Boa noite, achei. Boa noite. Primeiramente, meus cumprimentos pela organização do evento. Cumprimento aqui a doutora Gabriela, que eu vejo na minha tela, e o doutor Luiz Carlos, antes de cumprimentar os apresentadores. Aliás, eu queria dizer, até fazer uma brincadeira aqui para os apresentadores. Eu queria parabenizar pelas apresentações claras que eles fizeram, bem estruturadas, marcadas por objetividade, excelência, conteúdo e consistente aplicabilidade técnica. Excepcional. Essa frase que eu falei, que foi elaborada pelo ChatGPT. Muito bem. Tá certo. Eu pedi ao ChatGPT assim, meu prompt.
Melhore e mude o que for necessário. Uma frase de elogio, sendo técnico e afável ao mesmo tempo. Parabéns pelas apresentações didáticas objetivas e de conteúdo exemplar e aplicabilidade prática. Melhorou bem, né? Muito. Muito Outra bom. coisa, né? Mas Parabéns. agora eu vou provocar vocês dois, e realmente eu falei isso, apesar do ChatGPT, foi verdadeiro e foi sincero, que é o que a doutora Isabel muito bem colocou. Mas, assim, é uma pergunta que não quer se calar, que pode ter várias respostas e várias abordagens, independente da resolução do Conselho Federal de Medicina e de outras normatizações que surgirão. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas nenhuma inteligência artificial, qualquer que seja, promete sigilo, confidencialidade, privacidade de absolutamente nada. E a doutora Isabel muito bem colocou aí a questão da LGPD. E você, doutor Leonardo, falou uma coisa que todo mundo faz, e não é só perito. Eu não faço, mas a maioria das pessoas faz. Pegam processos inteiros e põem para a inteligência artificial analisar. Operadores do direito, promotores, delegados, juízes, defensores públicos, advogado da parte de cá, da parte de lá, todo mundo está colocando PDFs com nomes, com informações sensíveis e com diversos dados que a pessoa que é a dona do dado talvez não saiba que está sendo exposta à inteligência artificial e ninguém sabe aonde isso um dia irá parar. Então, eu gostaria de fazer essa provocação aos dois, que comentassem o que eles entendem a respeito disso que eu provoquei, cada um de vocês, e qual olhar para o futuro e recomendações a respeito disso. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Zé. Posso, doutora? Vai. Perfeito. Então, excelente pergunta. Então, eu tenho visto que, número um, tem alguns tipos de IA que vai aparecer para vocês agora que vocês estão falando de IA o tempo todo, o seu celular provavelmente está ouvindo aí, captando essa informação, vai começar um monte de curso de IA, curso não sei do que, e algumas ofertas de plataforma de IA que são compartilhadas. Então, ele te vende um login e uma senha, que você tem acesso a várias. Essa daí, por exemplo, já é uma forma que você não tem um controle qualquer da informação, né, que à frente já ela começa a compartilhar. Então, essa é a primeira negativa de utilização. Tá? Não vou citar nomes aqui, mas são aquelas IAs compartilhadas através de login e senha, que você tem acesso a todas as IAs e tudo mais, por um preço, tudo. Ponto. Número 2, algumas IAs do nível profissional, existe um campo que você faz o registro que você não pode participar de testes, etc, 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 etc. Que daí ali fala sobre a exacerbação de LGPD. É uma forma de se precaver. Terceiro ponto de se precaver é você utilizar ferramentas que, por exemplo, vou falar sobre Gemini, que na parte contratual ela não fala e não deixa tácita de nenhuma forma. É a mais adequada à legislação brasileira, vamos colocar assim, com menor problema hoje, tá? Assim, não que as outras não façam a partir de então. E agora nós, tá? Uma vez que você, como eu disse, sobre o tratamento de dados, né? E uma vez as questões de LGPD utilizada, muito das informações que nós vamos colocar à frente vai com blur, né? Vai ter que ir com blur. Agora fica a pergunta, será que esse tratamento adianta de alguma coisa? Por exemplo, o que eu faço, pelo menos a gente tenta fazer no escritório, tá? Blur no processo, blur na informação, só que eu tinha até então um agente que fazia captação para fazer cabeçalho, ou seja, aquele número do processo, o número do nome do autor, ou do reclamante, ou da ré, ou da reclamada, ele fazia a captação automática e já preenchia cabeçalho ou as informações necessárias
em estrutura de agendamento e tudo mais, já estava tudo interligado. E aí, como que faz? Não faz mais, não tem jeito. Aí o que acontece? Aquela pessoa que eu tinha destinado, aquela assistente administrativa que tinha destinado para uma outra tarefa, voltou para o agendamento, né? Quem trabalha comigo aí já conhece, tem alguns colegas aqui que trabalham comigo na assistência, e antigamente recebem a informação, por exemplo, doutor, do agendamento. Como que você vai fazer o agendamento no Google Agenda, simples assim, sem ter o número do processo, o número do reclamante, para você chegar no dia lá, sem essa informação no seu Google Agenda, por exemplo. Você vai anotar num papelzinho e levar no bolso, entendeu? Então, assim, está complicado. E a provocação aceita, né? A resposta, por melhor que seja o tratamento, ainda vai ficar a informação a ser feita, né? Não temos resposta. O que nós temos agora é um balizamento da resolução, né? Olha só para complementar também, tudo que ele falou está correto, mas existe os APIs, né, que são os Application Programming Interface. API é o quê? É um programa que roda baseado no outro, sem que um conheça a programação do outro. Por exemplo, os bancos e vários APIs que tem para a gente utilizar mesmo. Por exemplo, o que é um API? Dando um exemplo bem que todo mundo deve estar usando aqui. Prontuário eletrônico. Ele é um API, porque ele vai rodar no seu computador, mas você não vai estar compartilhando aquelas informações com o cara que desenvolveu o programa, tá? Porque a tua parte vai rodar no seu computador. Então, algumas informações você não vai trocar. Agora, é o que o Léo falou, a gente tem que acreditar. Porque é que nem quando a gente entra no Google, sempre o Google, né? Que você pode colocar lá para ele não te seguir, para ele não marcar você no mapa onde você está. Você marcou. Você acha que ele não está te seguindo? Ele continua te seguindo. Né? Aquele negócio, é uma questão de fé. Existe isso. Se você ouvir falar assim, não, é um API, tem que rodar um API para isso. Teria que rodar um API, por exemplo, API de perícia, que aí você entraria, ele ia utilizar as fontes de IA para fazer as buscas, para fazer as compilações, e quando entrassem, os dados sensíveis não se comunicariam, entendeu? Mas, o quê? Estaria baseado na programação desse API. E a programação não é conhecida pelo outro. Mas, como tudo pode ser burlado, né? A verdade é essa, não tem nada 100% seguro. Infelizmente, a gente tem que acreditar e tentar resguardar do que a gente puder, porque essa da agenda realmente é uma coisa que eu nem tinha nunca pensado, né? Você bota no Google Agenda, está lá no Google Agenda. Não, vamos para o mais simples. Você recebe do seu contratante, escritório de advocacia, por exemplo, se você é assistente, o processo no Gmail, ou no Hotmail, ou qualquer que seja aí a sua caixa de e-mail. Pronto, e aí? Né? Tá na rede, né? Tá na rede. Tem várias maneiras, e o pessoal vive estudando isso, a LGPD está para isso, né? Mas que realmente é difícil, é difícil. Eu vou te dar um dado, né, Alberto? A internet que a gente conhece, que nós usualmente navegamos, estimamos ser 10%. Né? A Deep Web, né? Você está falando. A Deep Web é mais de 90%. É. Ninguém sabe o que tem ali. Né? Então, assim... Exatamente. Então, tem muita coisa a ser esclarecida e, assim, novamente eu bati com o Luiz Carlos. Eu estou parando e evidenciando. Se me perguntarem, faz Blue? Faço o Blue. Né? Ó, não compartilhe o link, né? A não ser que seja para a minha equipe, né? Não, eu só recebo, não envio. Infelizmente, assim. Até porque algumas ferramentas também que fazem o corte do PDF, você tem que carregar para fazer o corte, e aí? Né? Eu faço uma coisa, eu fiz um agente, por exemplo, que eu faço cirurgia plástica, né? Então, assim, mesmo as pacientes, quando recebem os exames, exame de laboratório e tal, elas mandam antes de mandar para o risco cirúrgico. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um agente para mim que chama Descomplicando o Resultado, que não pode mais ser compartilhado. Até um tempo atrás, você podia, esses agentes de saúde, o chat deixava compartilhar com outras pessoas. Agora não, se você faz, é só você que usa. Mas o que eu faço? Eu expliquei, eu fiz o meu prompt lá, como é que eu quero que ele faça, linguagem leiga e tal, e já sai com o meu receituário, com assinatura, com tudo, tá? Só que eu tiro a parte do nome.
quando eu coloco. Aí isso daí eu insiro depois, entendeu? Eu salvo como PDF e insiro no PDF editável. Só dá esse trabalhinho, mas eu não jogo lá, entendeu? Mas Ou eu não sei se eu seja, estou colocando gelo. a matéria realmente é um tanto quanto polêmica e nós devemos nos acautelar tanto quanto possível, né? Exato. No cotidiano. Exatamente, exatamente. Nós estamos vivendo a black box aí, Big Data, e continua os data centers aí, a gente, não sei. Aí, o que você disse, temos que nos acautelar. Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Doutor Luiz Carlos parece que vai falar aí. Abraços. Parabéns. Obrigada. Pessoal, tem Então, uma pergunta aqui, que mais uma aqui, que eu acho que é bem interessante para a nossa área, que é a seguinte: a IA que a gente usa para fazer captação de dados de escritas à mão e fotografia. Pessoal, eu uso as IAs com melhor capacidade de OCR, que é de captação de imagem. É. Claude, nos níveis altíssimos, Opus 4.6, por exemplo, ou Gemini Ultra. o né? Gemini é muito bom. Então, que eu faço as captações dessas informações e ele tem a capacidade de transformar a letra humana em texto, como que é o nome da letra? Garrafal, né? Eu esqueci o nome. Em texto, né? Número 2, e a interpretação de imagens melhores treinadas, e aí também o nível computacional tem que ser muito alto, o Claude Opus 4.6 ou o Gemini Ultra também, se for fazer esse tipo de captação de informação. Mas menos do que isso vai vir muito erro, muita. E existem também aí, confesso que eu não conheço, né, acabo não utilizando, mas eu deixei o link aí, que depois eu passo novamente, que daí você tem mais de 100 mil IAs, e aí com o tempo você vai verificando, você separa lá, IA para captação de imagem, vai aparecer um monte de plataforma americana, chinesa, etc, 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 e cabe a você verificar. Mas dentro das mais usuais são essas, Gemini e Claude ainda, tá? E aí, como disse, o que eu não quero é trazer o assustar para a galera, porque parece, quando a gente começa a falar de uma forma assim, mais robusta de uso, parece que é muito difícil, muito usual, ele fica mais fácil, na verdade, mas comece com como disse a Isabel, de forma lúdica ou de forma profissional, mas comece com estude aquela. A gente começa, o que mais ela faz além de texto? O que mais ela faz ali? Começa a utilizar. E dessa forma, naturalmente, a curva de aprendizado ocorre. Por que ocorre? Ela é intuitiva. Perfeito? Escolha uma, comece pequeno. Ninguém começa grande, qualquer lugar da sua vida você vai começar mal. Comece pequeno. Perfeito? Isso aí, concordo. Então, acho que a chamada vai encerrar, porque tem uma programação de 2 horas. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a vocês todos, foi maravilhoso. Eu fico só pensando assim, ainda bem que cada um nasceu para uma coisa na vida, né? Porque, olha, eu acho muito mais fácil pegar um esqueleto e identificar do que a acurácia tecnológica de vocês. Eu estou há muito tempo para fazer esse evento com a Isabel, né? Desde o ano passado. Tipo, a gente está programando isso há quase um ano. E é exatamente o que eu pensei. O Léo é outra pessoa que é referência para mim nisso. A gente já fez um com ele. Queria fazer um com ela por causa do livro. E aí a ideia foi, vamos então juntar os dois, que já passou muito tempo do primeiro dele. Foi ótimo, Obrigada, adorei. pessoal. Obrigada. Amei.